Quando se fala em línguas indígenas, há ainda quem pense apenas ou principalmente no tupi. É até compreensível que isso aconteça. Quando os europeus desembarcaram no que viria a ser o território brasileiro, o litoral atlântico era ocupado pelo povo tupinambá. Foi sua língua, o tupinambá, ou tupi antigo, e sua cultura que atraíram a atenção dos colonizadores. No entanto, ao saber que, nos dias de hoje, entre 150 e 180 línguas indígenas são faladas no Brasil, muitos levarão um susto. A surpresa vem do desconhecimento da enorme diversidade étnica entre os povos indígenas. Na realidade, o número de línguas extintas é maior ainda. Atualmente, linguistas estimam 1.200 número de idiomas existentes na época em que teve o início da colonização europeia. As línguas faladas hoje costumam ser classificadas em 4 grupos. Os 2 maiores troncos linguísticos, o Tupi e o Gé, e 2 famílias menores, Aruaque e Caribe, além de algumas línguas isoladas que os cientistas não conseguem associar a nenhum grupo maior. Entre essas últimas consta uma língua como a dos Trumai, no Alto Xingu, com apenas 50 falantes, como a dos Ticuna, falada por mais de 20 mil pessoas. Dos troncos maiores foram se originando e crescendo outras dezenas de línguas e dialetos, como se examinassem uma árvore genealógica. Os linguistas dos dias de hoje estudam esses idiomas para, refazendo o caminho de volta, descobrir seus antepassados. Fala-se assim em famílias e em línguas mães e línguas filhas. Linguistas procuram saber quando e como surgiram essas línguas. Podem estimar, por exemplo, que determinada língua se separou do seu tronco original há 500 mil ou 2.000 anos. Nesse esforço de reconstituição, podem voltar a um passado bem remoto. Por exemplo, escreveu o linguista americano Greg Urban. Temos certeza de que a palavra man, ou algo muito parecido, era utilizado para mel, por falantes do Brasil Central, vivendo em algum lugar entre os rios São Francisco e Tocantins, há uns 2.000 ou 3.000 anos. Com interferência de missionários religiosos e de colonos em geral, a partir do tupi falado pelos tupinambá, surgiu a chamada língua geral, que servia não apenas à comunicação entre os colonizadores e indígenas, mas também entre os próprios indígenas de etnias diferentes. Era essa língua que os bandeirantes, os habitantes de São Paulo, adotaram até o século XVIII. Se ali o português veio a se consolidar mais tarde, uma outra variante da língua geral, o chamado Nengatu, continuou a ser empregada na Amazônia até o século XIX e permanece utilizada hoje por cerca de 10.000 indígenas. O destino dos idiomas dos indígenas sempre esteve ligado à ação dos colonizadores. Preocupado com o fato de um grande número de colonos não se expressarem em português, mas sim na língua geral, o Marquês de Pombal, que naquela época ditava de Lisboa a política a ser implantada no Brasil, decidiu mudar essa situação. Seu Diretório dos Índios determinou em 1757 que a população nativa seria obrigada a falar português, principalmente nas regiões de fronteira, na Amazônia e no Sul. Nessa última região, que foi fundada no século XVIII, uma escola para crianças indígenas. Ali recebiam castigos físicos aqueles que falassem Guarani e eram perdoadas as que delatassem as colegas. Bom, sendo assim, a delação premiada é algo bem antigo, né? Hoje em dia, os que lutam pela preservação das línguas indígenas enfrentam pressões muito mais sutis do que essa, mas não menos implacáveis. Muitos povos vêm deixando de falar suas línguas. É o caso dos Pataxó do sudeste da Bahia, os Chipaia do Pará ou os Caripuna do Amapá. Às vezes, abandonam seu idioma não para adotar o português, mas uma língua de uma etnia vizinha, de população maior, como a Tariana do Amazonas, que passaram a falar língua dos Tucano. Apesar de toda a diversidade que ainda existe, vale lembrar que apenas 11 línguas contam com mais de 5.000 falantes. São elas o Baniuá, Guajajara, Caigangue, Caiapó, Macuxi, Sateré, Terena, Ticuna, Chavante, Yanomami e Guarani. Este, com suas variantes, é falado por cerca de 30.000 pessoas. Em contrapartida, para se ter uma ideia de quanto é frágil essa variedade, cerca de 110 línguas têm menos de 400 falantes.
havendo casos de algumas que sobrevivem apenas na memória de um único indivíduo já idoso. Atualmente, com as escolas indígenas, surgiu o desafio de lutar pela preservação desses idiomas, junto às novas gerações, e de cultivar uma escrita para essas línguas, de tradição até então apenas oral. Jogada da partida.